Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus nos envolva em vibrações de muito carinho, de muito amor, para que nós possamos mantermos o nosso pensamento sereno e em equilíbrio. Hoje nós vamos ler o Consolador Prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito de meu Pai, enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. São João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador, que é o Pai, enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde e ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Queridos amigos, levemos o nosso pensamento até Jesus, buscando do nosso Mestre o amparo de que todos nós necessitamos. Fortalecei-nos na fé, na coragem e no bom ânimo. Que tenhamos sempre, Jesus, a lucidez de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, a fim de que possamos compreender o valor da hora, do momento que nós estamos vivendo e o papel fundamental do seu Evangelho em nossa vida. Dai-nos força e coragem, Senhor, para que possamos viver com alegria, com entusiasmo, mas sem perder a nossa confiança em Ti, Mestre. Amparai os nossos familiares, aqueles, Jesus, a quem mais necessita do seu trabalho, do seu amor. Que sejamos, Senhor, fortalecidos na nossa fé e que possamos, irmanados, nesta hora, te agradecer por tudo que tem nos dado. Muita paz e muito amor no coração de todos. Que assim seja. Queridos amigos, nós estamos hoje iniciando um capítulo, já no item 3, que vem mostrar que o Cristo Consolador, e hoje o Consolador Prometido. Nós sabemos que o Consolador Prometido foi nos trazido, enviado por Jesus, pelo Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber porque não vê absolutamente e não conhece. Mas nós reconhecemos a grandeza deste Espírito, destes ensinamentos, compreendendo que o Consolador são todas essas
premissas divinas que o Cristo nos trouxe para nos fortalecer, para nos amparar e para que a gente possa ter uma vida mais equilibrada. Quando Jesus promete o Consolador prometido, ele estava no final de uma reunião com os discípulos, que era a última ceia, e foi naquele momento sublime em que ele estava conversando sobre as questões com os discípulos, e Jesus, junto a João, ele manifestava as suas preocupações em relação às questões dos discípulos e daqueles outros que se envolviam no trabalho que ele veio trazer. E nós sabemos que quando ele prometeu que traria o Consolador prometido, ele avisa que ele não poderia dizer tudo. Naquele momento daquela santa ceia, daquele momento sublime em que ele conversava com os discípulos da última ceia, deixando ali as recomendações, Jesus é interpelado por João, porque ele estava falando das dificuldades que cada um deveria enfrentar. E ele então pergunta a Jesus por que ele estava deixando ele. E é naquelas horas em que eles estavam começando a entender, ele diz: já nos ensinastes que para se eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornem necessários. Porém, ainda não pude atinar com a razão de um possível traidor em nosso próprio colégio de edificação e de amizade. Jesus, naquele momento da última ceia, ele adverte os seus companheiros, discípulos queridos, que entre eles um deveria traí-lo. E aí Filipe, muito preocupado, logo perguntou: quem será o traidor? E Jesus então fala do escândalo, e João então pergunta se o escândalo era necessário, por que entre eles deveria surgir? E então Jesus, com muito amor, disse: João, os desígnios de Deus, se são insondáveis, também são invariavelmente justos e sábios. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem-amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vieram depois de nossos passos no divino serviço do Evangelho. Todos nós sabemos que somos identificados pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. E é por isso que ele disse: em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível dizer tudo agora. Entretanto, mais tarde, enviarei o Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo em nome de meu Pai. Então, o Consolador, amigos, não é uma promessa de Jesus. O Consolador é a verdade que o Espírito de verdade proclama, porque a doutrina espírita ela foi codificada por Allan Kardec, mas não foi ele que criou a doutrina. Então, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde para ensinar todas as coisas que o Cristo não pôde dizer. Por que o Cristo não disse? Porque a nossa imaturidade espiritual ainda era muito grande. E o Espírito de verdade é um conjunto de espíritos que têm o mesmo pensamento do Cristo e que traduz o seu pensamento. E por isso foi chegando à Terra mensagens de todos os lados. E Allan Kardec, com sua esposa Amélie Baudot, ela ajudou Kardec na codificação. Mais tarde, outros amigos e duas médiuns que ajudaram a receber as orientações que vinha do Espírito de verdade. Então,
O Espiritismo ele veio numa época predita. Nós sabemos que ele surgiu na Terra como um consolador prometido, que veio como nome de doutrina espírita, que se sustenta na base da ciência, da filosofia e da religião. Ele veio no final do século XIX, 1857, na cidade de Paris, onde foi codificada. E Jesus, então, nos disse: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Nós precisamos prestar bastante atenção. A doutrina espírita não tem alegorias, não tem sacramento, não tem dogmas. Então, nós precisamos entender que nós estamos recebendo todas as orientações que essa doutrina de luz vem nos trazendo diretamente do pensamento do Cristo. Por isso, Kardec a chama de o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Reviver Jesus. E Jesus nos diz: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Então, as bem-aventuranças é um poema de luz que o Cristo nos trouxe depois de que semeou no coração de todos as parábolas, que é um ensinamento didático que usava dos elementos que todos conheciam para compreender a grandeza da sua doutrina. O Espiritismo ele mostra para nós a causa do sofrimento, que tem origem nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. É preciso, amigos, compreender muito o papel da doutrina espírita, o papel da nossa reencarnação. Nós não estamos aqui de passeio, nós estamos aqui ressarcindo com nossos erros do passado. E a doutrina espírita ela levanta o véu intencionalmente sobre aquilo que a igreja chama de mistérios. Diante de Jesus não há mistério. Diante da verdade também não pode ser mistérios, porque mistérios são coisas que nós não compreendemos. E a doutrina espírita nos esclarece tudo em relação à vida do espírito. E quando Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, ele está nos mostrando que é importante que a gente aprenda a viver as nossas lutas com esperança. E se o Espiritismo mostra para nós a causa das nossas dores, é porque todos os nossos atos geraram consequência, esses atos ficam registrados em nossa memória, no nosso perispírito, e ninguém evolui deixando pendências para trás. Por isso, amigo, o homem, nós precisamos compreender o que nós temos recebido de oportunidades para sanar as nossas dores, para sanar as nossas dificuldades, compreendendo que somos um espírito imortal, compreendendo que nós estamos aqui para melhorar e não para repetir os mesmos erros. O Espiritismo nos traz a fé inabalável no futuro, porque nós reconhecemos que nós não vamos morrer, que a vida continua, e nós temos uma convicção de que, além da vida continuar, nós temos novas oportunidades para que a gente possa continuar a evoluir, a mudar a coloração, modificar os pontos mortos gerados por as nossas iniquidades, pelos sentimentos do orgulho e da vaidade, por nossa ignorância, que feriram os corações de tantos outros irmãos. Queridos companheiros,
Vamos ampliar o nosso olhar para a vida futura. Vamos viver como espíritos. Vamos deixar as quirelas do mundo para o mundo. E assim o Espiritismo vem exercendo, cumprindo, realizando o seu papel como consolador prometido. E quando nós tomamos conhecimento dessas coisas, nós acabamos nos tornando melhores, porque nos tornamos mais vigilantes. E é por isso que Jesus nos disse: vigiai e orai. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Queridos amigos, aproveitemos esta oportunidade que Deus tem nos dado para conhecer essa doutrina de luz, procurando vivenciar os ensinamentos que o Cristo nos trouxe, vivenciar as lições que Jesus tem nos trazido. Queridos irmãos, companheiros de caminhada, o Consolador prometido é a palavra do Cristo. Por isso, nós precisamos todos os dias observar os nossos atos, as nossas atitudes em relação ao próximo, cujo respeito e afinidade precisa crescer em nossos corações. Que Deus nos abençoe e que, pela bênção do passe, sejamos todos agraciados. Senhor, sustente-nos nesta hora. Dai-nos força e confiança, Jesus, para que nos tornemos melhores e que as doces e inefáveis pazes de seu amor recaia sobre nós na forma das bênçãos divinas. Fluidificai as nossas águas, Jesus, transformando-as em medicamentos. Esta é a verdadeira cura, quando mudamos o pensamento e renovamos a nossa esperança. Que Jesus nos abençoe e que a doce e inefável paz destes espíritos abnegados possam envolvê-los nesta manhã, levando a todos a vibração do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que Deus nos abençoe, que assim seja, Jesus.